Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice, dólar e também ativos internacionais, Nasdaq, enfim, S&P, Dow Jones, Nikkei, DAX. E antes de começar a falar do vídeo de hoje, importante ressaltar que tem muita coisa que eu vou falar importante. Recomendo que vocês vejam o vídeo até o final. Peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. E também ativa o sininho, tá? Para receber notificação dos vídeos todos os dias. Eu acho que eu disse a palavra vídeos muitas vezes aqui agora, né? Enfim, não repare na minha voz, ainda estou gripada, a situação está séria aqui. Pode ficar pior ao decorrer do vídeo, que geralmente eu faço aí quase 1 hora de revisão. Mas tem muita coisa importante para falar hoje. Hoje foi um dia muito importante na questão política aqui no Brasil, na parte da tarde. O movimento deu reflexo de muitos pontos no índice, no dólar. Eu vou falar mais sobre isso já já. Começando a respeito do dólar. Começando aqui em relação ao dólar. Nossa, espero muito que minha voz aguente até o final. Porque eu falo muito nessas revisões. Eu falei em relação à segunda-feira. E aí falta eu comentar de terça, quarta e quinta. Hoje, no caso, quinta. Só que só passando aqui rapidinho, eu não vi muito o que fazer em relação ao dólar nesses últimos dias. Terça-feira foi esse cenário. Durante o pregão não vi oportunidades seguras. Não dá para ver uma boa tendência também no dia. Então, extremamente travado, médias ruins. Aqui já na quarta-feira, também um cenário bem travado. Médias também sem tendência, mas uma cara mais de canal de baixa. Mas aqui dá para ver também que caindo em pivô muito fraco. Então, ontem também não foi legal. Já o dia de hoje, nós temos aqui a abertura também complicada, porque nós tínhamos a média 200 passando no meio, sem tendência. Então, nós tínhamos aqui dos últimos dias o mercado sem tendência, tá? Abriu numa região de médias, sem tendência. Primeiro movimento do dia até foi forte de alta, só que a gente conseguia já ver gap entre candles. Fechava num preço, abria em outro. O movimento não conseguiu dar sequência. Aí, se eu for ver, pode ter sido o topo aqui de ontem que respeitou. Pode ter sido. Só teria dado oportunidades pelo rengo, troca de cor. Mas ainda assim, eu preferi não fazer nada. Pra mim, o cenário estava extremamente complexo. Nesse ponto onde o dólar estava, eu não sabia o que poderia acontecer. Porque poderia ser o início de uma lateralidade, ou sei lá, poderia romper para cima. Prefiro deixar de fazer alguma coisa. Prefiro não fazer nada. Só observar. Tá dando aqui, tá puxando um gráfico, porque o movimento hoje depois foi muito forte, mas deixa eu puxar aqui. E aí começou a cair, tá? Cair. E aí nessa região desse fundo aqui, eu tava até comentando que o dólar tava com cara que iria pegar a liquidez, essa região toda aqui de trás, ó, um ponto importante que nós tínhamos. Só que demorou para querer romper, então começou a cair em forma de deriva e depois faz aqui um pullback que não é pullback de médias, acaba quebrando a força das médias e aí rompe o fundo. Daqui para frente eu não acompanhei mais, em relação ao dólar eu não vi mais. E aí chegou uma região que eu já tinha de caixote, esse caixote aqui é nosso ponto todo aqui de trás. Lá de trás, importante, um fundo, uma área de suporte. Então, chegou no primeiro momento e aí travou. Se eu considerar a primeira pernada do dia, que é do 4 a 1 para baixo, a gente tem aqui a área do 100% tentando segurar. E aí o movimento acaba subindo em forma como se fosse de uma bandeira. Não é pullback operável, isso aqui é pullback agressivo. E aí subiu em forma de bandeira. Chegou na média 50. Pensar esse setup da 50 aqui. Primeiro tem um critério muito importante, não subiu de forma esticada na 50. Começou aí de forma lenta, então aqui perde uma das regras mais importantes que a gente tem para esse setup. E aí acabou tendo a força, o movimento foi mais gerado por questão política, né? Começou a sair algumas falas importantes de notícias na parte da tarde. E aí teve essa queda forte. Movimento chegando aqui no 161, a área de 161 então, e testando o fundo desse caixote preto que eu tenho. Então, é verdade. Em relação a esse fundo aqui, sim, é o caixote todo praticamente de 2025. É o fundo, áreazinha importante. E aí esse caixote aqui, então, do diário, acabou beliscando. Aí se for em relação a realmente a mínima, deixa eu até traçar a linha aqui para confirmar se passou um pouco. Assim, cravado. Realmente aqui, então, não chegou a passar um pouco para baixo. Então, se for ver de movimento realmente de fundo, acabou sendo cravado aqui a linha. Então, travou.
travou 5,60, né? O 5,60 é um preço bola importante. E aí fez pullback sem gatilho e voltou para cima. Se for ver em relação à questão de ondas de Elliott, a pessoa até começou, assim, poderia, né, enxergar que o dia tava aqui onda 1, 2, 3, 4, 5. Aí fez a 5 e começou a voltar. Só que esse movimento na parte da tarde já não foi um movimento normal. E aí começou muito forte. Se for ver aqui, ó, 2 candles 30 pontos. Na parte da tarde, quase 4 horas da tarde, isso não é normal. Nesses últimos dias. As médias quebraram a força delas porque elas estavam corando para baixo. Estavam corando para baixo e quebrou força. Aí começou a subir, aí quebrou a direção delas. E aí começou então o movimento ir em busca do topo, né, que era uma zona de pavio. Só que acabou rompendo a máxima. E o evento político foi arregaçando tudo para cima. Até tirei print que eu acho interessante comentar. Já eu mostro em relação a essas imagens e falo, né? Aí eu tava acompanhando ao vivo esse movimento. Aqui a partir das 5 horas, então eu tava aqui vendo o movimento romper o máximo do dia, então voltou tudo. Só que não só isso, né? Começou aí romper essa máxima aqui, aí foi pegando tudo que tinha liquidez aqui em cima e não parava, não parava, não parava. O negócio ia subindo, subindo, subindo. E quando chegou nessa área do Keltner, foi assim, loucura, porque eu tinha esse caixote aqui também. E aí esse caixote já acabou gerando esse 109, que foi um candle que acabou acionando, né, o stop aí de muitos que estavam posicionando aqui numa região de resistência importante. E na hora no fluxo tava uma loucura, porque por volta de quase 6 horas não tem muita liquidez. E aí pensa só, vem vários fatores juntos. Quem está vendido durante o dia, às vezes por robô, enfim, por questão de operação de longo prazo durante o dia. Para fechar uma operação, quem está vendido gera compra. Tem a questão também de ser uma região de resistência, que quem está vendido nos últimos dias também era uma área aqui de liquidez. E chama muita atenção por estar rompendo essa região aqui que atrai compradores de topo. E aí foi uma loucura no fluxo, porque nessa hora no fluxo eu estava até acompanhando, e aí a primeira imagem que eu tinha até tirado o print, né, que o movimento já estava chegando em Keltner, estava em 5,729, então estava nesse ponto aqui, ó, primeiro Keltner, área desse caixote preto tentando romper. E aí quando eu fui tirar o print, né, o book, era esse o book que nós tínhamos. Então não tinha liquidez suficiente de ordem passiva. Qual que é o risco disso aqui? Se chegar um player específico, por exemplo, com 1.000 contratos de dólar, que não é uma coisa absurda durante o dia a dia, 1.000 contratos aqui, vamos supor, de compra. Ele vai movimentar alguns pontos. E vai movimentar mais ainda se for para venda. Se ele for vender aqui 1.000 pontos, quer dizer, 1.000 contratos, ele vai deslocar aqui alguns pontos importantes. Agora pensa isso com mais de um player fazendo isso. Então, qualquer ordem que tivesse aqui poderia, infelizmente, jogar esse preço para cima muito fácil. Porque estava causando, assim, um pânico em relação ao dólar. E aí aconteceu pancada aqui. Quando aconteceu pancada de novo, mal tirei print dessa imagem, estava no 7,29. Já foi para 7,49, praticamente 7,50. E aí, quando subiu de uma vez, olha o tanto de vácuo, né, que deixou. Tinha espaços, assim, buracos abertos no book. Muito. E até lugares que ainda não foram testados nessa parte de cima. Estava com buracos. E aí, de repente, tinha esse aqui específico com muitas ordens. Geralmente, essas ordens são fakes. E o movimento aqui é muito fácil de você acabar tomando um spread bobo. Se você, nesse momento aqui, entra com 50 contratos, por exemplo, para compra, você vai deslocar o preço para cima muitos pontos. E sendo que não é normal você fazer isso, 50 contratos. Para baixo também. Então aqui teve já escassez. E não foi só no dólar, também teve no índice. Aí essa outra imagem eu mostro em relação ao índice depois. E o movimento ainda assim subiu. E mais uma vez o Keltner aí provando nessas configurações que eu uso que ele acaba ajudando sim a respeitar. Então o movimento acabou subindo, buscando o terceiro Keltner para cima. Se for ver em relação à projeção da primeira pernada, óbvio que passou de todas as projeções. Se eu for marcar em relação a essa aqui, também teria, assim, passou tudo. De variação, foi a segunda maior variação do mês, depois eu até, quer dizer, do ano, desculpa. Segunda maior variação que nós tivemos aí no ano em relação ao dólar. Acabou confirmando aqui um retorno em V enorme. Enorme isso aqui, cravando 100% exato lá em cima. Chegando aí quase nos 5,80, ou seja, muito, muito forte o que foi esse movimento.
E aí fica até complicado de falar o que eu posso esperar em relação a amanhã, porque o que aconteceu hoje na parte da tarde ainda vai trazer reflexos para o dia de amanhã. E amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, fim do pregão ao longo da semana. Mas eu preciso falar em relação ao macro. O macro do dólar não me assusta esse rompimento ter sido falho, tá? Aqui essa região não vai ser fácil de passar, então segue muito forte esse ponto aqui específico. Mas não é só isso, deixa eu só atualizar a imagem aqui. Temos a questão da CLT, LT de alargamento. O preço não vai sair daqui fácil, não vai. Não tem ainda sinal de um movimento forte para romper para baixo. E agora começa um cenário totalmente inverso, né? Para talvez ser para cima. Ainda mais que nós temos aqui o espaço de fair value gap para buscar. Então, se subir, não vai ser estranho. Tinha esse fair value gap aberto que eu comentei dele na segunda-feira, eu acho, semana passada também. Em relação a semanal, aí, semanas consecutivas de queda. Não, a gente teve aqui 3, 6, 7 semanas de queda. Aqui a gente teve 6 semanas de queda. Então é já um número, sim, relevante. Chega, né? Queda não é normal ficar passando disso. Então, começou aqui ao longo dessa semana o movimento inverter. E 3 dojis, 3 semanas de dojis, acaba formando uma barra forte depois. Então o cenário aqui que está indicando um movimento de alta. Agora, até onde que vai aí é uma outra questão, né? Pelo menos a questão do fair value gap, eu acho que vai acabar buscando isso aqui. A barra de hoje foi uma barra de ignição. Se romper a máxima de hoje, vai acabar confirmando essa ignição para cima. E isso aqui pode ser também um fundo duplo do diário. Então, o movimento do dólar tá com cara de alta. Só que aí, falando em relação à VWAP do mês... Até interessante comentar que o mês está acabando, né? Faltam poucos dias. A VWAP estava muito próxima do mês. Quer dizer, a VWAP do mês estava muito próxima do preço. Então, o movimento de hoje, por enquanto, não é afastamento tão absurdo assim. É só 100 pontos. Então, pode acontecer muita coisa. O índice que estava bem diferente, né? Bem esticado, que a queda de hoje foi bem mais interessante. Mas essa alta do dólar aqui não está assustador, olhando pelo macro. Mas... olhando pelos 5 minutos, foi uma alta absurda. E aí, o que eu acho mais interessante comentar é, agora pensando para amanhã, né? A gente ainda vai ter reflexo do que aconteceu hoje. O meu medo amanhã é ter volatilidade. Volatilidade trazer stops caros. Porque os últimos candles aqui estavam, assim, carinhos. 31 pontos, 32 praticamente a barra dos 5. Uma mini barra aqui, 16, 17 quase. Então, os stops vão ficar caros no gráfico de candles. Aí eu vou entrar pelo Renko. Não recomendo nem Renko, porque Renko vai trazer muitas trocas de cores, meio que mostrando que realmente está volátil. Então, Renko também vai ser bem assim, oscilador. Se continuar com esse reflexo até para amanhã. Imagina só, o gap de amanhã do dólar abre aqui em cima. Eu tô operando fora do canal de Keltner. Pensar já em contra-tendência, aí eu vou vender porque tá esticado. Tem que tomar cuidado, essas aberturas assim esticadas. Porque vai trazer muita gente que entra atrasado nessas operações. Então, eu prefiro realmente esperar para ver como que vai ser o gap, porque o mercado fechou às 18h30. E em relação ao mercado lá fora DR, já tem ações aí sentindo pra caralho. O nosso EWZ pós-mercado sentindo bastante, então até amanhã muita coisa pode acontecer. E aí, falando já em relação ao índice, o índice interessante comentar em relação aos últimos dias. Falei da segunda, então segunda foi aqui dia 19. E aí eu tinha comentado essa figura aqui de linha azul. E aí na terça-feira, dia 20, movimento, assim, horrível. Esse foi o movimento de terça do índice. Nada a ser feito. Travado. E testando novamente a LT. Até que... Então, fechou nesse ponto aqui, na terça. E aí, na quarta-feira, que foi ontem, que aí eu cheguei a fazer a operação, a gente teve finalmente o rompimento dessa linha. Então, rompeu finalmente essa linha. Não conseguiu renovar a máxima aqui. E no macro já estava esticado. O movimento em relação à abertura, aqui eu não vejo nada. Começou a cair forte, beleza. Espera romper essa LT, passou por baixo da LT. Aí, nessa área aqui, a gente teve teste dessa área de fundo. Então, por esse candle 15. Faz um pullback bom, um pullback muito bom em relação à média desse candle 18. O 18 ele está com LS ativo, que impede aqui uma operação segura para se fazer pelo gráfico de candle.
Então, em relação a um dos últimos critérios aqui, eu não iria conseguir entrar pelo gráfico de candles. Então, eu não vou poder entrar na venda, considerando por causa desse pullback. E vou colocar, stop aqui em cima. Não, porque tá faltando essa questão, o LS não tá deixando. Mas, teve pela troca de cor. E aí, o stop da troca de cor seria menor em relação a esse aqui. Então, o gatilho acabou sendo na mesma região, troca de cor. E aí, o movimento tinha espaço para buscar o fundo do dia anterior, então o movimento caiu em forma de deriva. Até é interessante comentar que, por exemplo, esse candle 25 depois, ele não é um pullback. Porque pullback ele tem que ser contra o movimento de tendência. E esse movimento não estava em forma de correção. Ele estava fazendo isso aqui, ó. Ao invés de ser contra o movimento da tendência primária, ele estava virando ainda para baixo. Ou seja, renovando o fundo. Isso aqui não é pullback. Isso aqui é continuidade do movimento de baixa. Em formato de deriva. Então, 25 não é um caso de pullback bom. E aí, o movimento aqui, pelo 25 gráfico de candles, não vejo. Teve, inclusive, pela troca de cor. Até interessante comentar, troca de cor chegou a dar ruídos. Então, eu entrei aqui, aí quando tava trocando a cor novamente, eu falei, eu vou esperar 2 blocos fecharem para cima. Se fechar, estarei saindo da operação. 2 blocos assim, apontados para cima. E aí, esse segundo não fechou. Aí o movimento começou a cair de novo. Aí voltou, trocou de cor. Falei, se fechar novamente 2 blocos para cima, vou sair da operação. Não fechou 2 blocos para cima. Um depois do outro em forma de sequência. Na verdade, fechou para baixo e para baixo aqui. E aí o movimento trocou de cor e aí foi a pancada depois. Então, teve ruídos, só que eu não saí pela primeira troca. Esperei a confirmação porque estava bonito em relação às médias aqui para continuar caindo. Acabou buscando fundo de segunda. Rompeu, então pegou a liquidez toda aqui embaixo. E aí eu fui largar com as outras parciais exatamente no candle 31. Então, minha saída foi no candle 31. E não estava mais em operação depois disso aqui. Então, rompeu fundos importantes. Rompeu isso daqui, rompeu esse daqui. E aí, agora só tinha o lá de baixo, né? Que estava longe. Mas estava caindo de forma esticada, saí da operação aqui mesmo do 31. Tinha questão também que eu fiz parcial, porque chegou em 1% de baixa, enfim. E aí, nessa área aqui, a gente teve um pullback em relação à média de 20. Não é operável. Testa fundo de novo. Começa a travar bem feio aqui. Inclusive, caindo em forma de... posso considerar deriva. E aí, do Neida, movimento forte volta. 2 horas da tarde. Testando Keltner. E buscando essa região desse caixote que eu tenho. Só que aí não faz pullback também operável. E começa a travar nessa região. Ficou bem travado. Então, ontem acabou sendo a operação, a única que eu cheguei a fazer. Foi o gatilho realmente pelo renco. Mas o contexto já estava interessante, o gráfico de candles. Então, rompeu essa figura do macro. Essa figura aqui, que nós tínhamos uma possibilidade de ser uma grande deriva apontada para cima. Já no dia de hoje, aí o cenário foi bem complicado. A abertura já foi uma abertura sem gap. Aí complica. Sem gap. Mostra para mim que a abertura não tem viés. Não tem viés de força nenhuma. Primeiro candle de rejeição. Até dá uma continuidade de queda aqui do dia de ontem, rompendo o fundo. Só que eu falei, ó, toma cuidado que está com deriva. E nessa região, por esse tipo de figura, não sei para que lado que vai vir a se formar. Porque queda pro macro, diário, semanal, eu tô esperando mais quedas. Inclusive hoje teve. Só que no momento onde estava aqui, como é que eu vou vender em Keltner? Então não vi oportunidade de gatilho. Só se arriscasse pelo renco, preferi não arriscar. O movimento rompeu máxima, não conseguiu ir, aí travou feio demais aqui, ó. A partir daqui pra frente, não acompanhei mais. Aí o movimento ficou pior ainda, parecendo um triângulo ascendente. E aí teve o movimento aqui das 2h15 da tarde, que começou a sair algumas fofocas em relação à política. Teve esse movimento de força de alta, subindo aí 1000 pontos pra cima. Só que pra mim isso aqui foi muito, assim, efeito, talvez de, como é que eu posso dizer, insider trader, por exemplo. Inside trade. A pessoa que tá sabendo de alguma coisa e aí faz um movimento antes da notícia realmente sair. Tava muito estranho isso aqui, muito estranho. Porque não foi um movimento assim geral, foi um movimento mesmo local. Vou até confirmar isso, porque eu tava olhando mais cedo. Se for ver em relação, por exemplo, Nasdaq 2h15, não teve nada. Então foi um movimento realmente local. E aí, em relação ao local, aí teve essa pancada pra cima, do nada. E aí depois a gente viu o que aconteceu com o mercado, né? E já eu falo sobre isso.
Mas aqui começou já a pancada, ó. 13h35 da tarde, já começou 700 e tantos pontos. Renovou o fundo do dia. Aí faz um pullback extremamente agressivo, ó, 800 pontos também. Agressivo pullback, isso aqui é gatilho 96, não foi acionado. E tá na cara aqui de uma zona de pavio que poderia respeitar. Só que não respeitou. E aí só renovou fundo. Eu estava acompanhando o gráfico nessa hora e tava vendo assim muita força vendedora, porque foi um movimento gerado por pânico, por notícia, uma coisa que talvez que muitos não estavam esperando que fosse sair, o que saiu hoje. E aí o fluxo estava muito forte. E tanto quanto eu mostrei em relação ao dólar, o índice também. Nós tivemos aqui a questão de falta de liquidez. Teve um movimento em relação ao índice que eu tirei print na hora, que estava nesse preço aqui, ó. E aí se for ver em relação a book, olhando para baixo, essa quantidade em índice é pouco. Quantidade para cima, pouco. Se a pessoa entra com 1000 contratos, ela joga pontos aqui para cima sozinha, para cima ou para baixo, a direção que ela quiser. E isso gerou todo esse movimento muito fácil para baixo. Então, poucas quantidades de contrato arregaçou esse mercado para baixo. Não tinha liquidez. E aí, quando teve... Aí, para piorar, né? Quando a gente tem o fechamento do Ibov, que é às 18 horas, entre as 18 e 18h30 é o mercado futuro. Normalmente, entre 18 e 18h30, nosso futuro não mexe muito. Ele fica mais parado. Porque muitos que operam só no mercado à vista vai sair no prejuízo em relação ao dia seguinte. Enfim, tem a questão de divergência dos movimentos dos dois. E não é de fazer movimento forte. Hoje teve. E entre então 18 a 18h30, 30 minutos de pregão, a gente teve aí mais uma queda de 2.300 pontos. Ou seja, o Ibov fechou e o futuro ainda caiu 2.300 pontos. A gente teve uma variação do futuro de 2% de baixa. Fechamento. E o Ibov só 0,44 por causa do fechamento do movimento. E aí que fica a questão. Amanhã, já na abertura, vai ser extremamente relevante isso aqui. Nós temos divergência em relação ao Ibov. Então, independente se o gap amanhã for de baixa ou se for no caso de alta, tenham atenção em relação a isso, porque 18 horas, esse ponto aqui, foi o fechamento do Ibov. Então, nós temos já essa divergência. E aí, eu acho que o futuro vai acabar buscando esse ponto aqui, a proximidade em relação ao pelo menos ao fechamento, para não ter divergência absurda. Outra coisa interessante, olha como que cravou exatamente o terceiro Keltner. De novo, Keltner salvando o movimento. E aí, 2% de baixa, barras fortes, teve aqui Fevelo Gap. Não esperava esse movimento tão forte. E aí, imagina só, né? Quem geralmente está em operação, quem vendeu aqui, por exemplo, nessa queda toda, possivelmente esse movimento de alta aqui foi muito gerado por quem estava vendido. Porque quem está vendido quando sai da operação é compra. Então esse movimento final deve ter sido muitas pessoas que estavam largando a operação aqui nos últimos minutos. E tem essa questão então da divergência. O movimento da variação hoje foi muito forte. 5.000 pontos nós tivemos. Puxando até aqui embaixo. 5.000. 5.000 pontos. Sendo que em relação aqui a hora que começou o caos, né, que não parou, que foi desse ponto aqui, 17h15 até aqui, 3.400 pontos praticamente. Isso é muita coisa. Mas é assim, eu tô surpresa. Não estou. Aí que vem algumas coisas importantes para comentar. Lembrando que o Ibov está com divergência. Temos aí uma porcentagem bem boa, 1,5 praticamente, de diferença. Então era para o Ibov estar nessa região aqui, ó. Desse tamanho o candle. Semanal, isso. Então, divergência. Mas enfim. Lembrando que eu venho falando. A gente tem no Ibov terceiro toque da série T, lá de 2021. Temos aqui semanas consecutivas de alta, que não é normal o Ibov fazer esse tanto de semanas consecutivas de alta. Barra da semana passada, barra de exaustão. Olhando para média longe, e não só isso, sobrecomprado, comentei. Quem dera se eu tivesse coragem de fazer swing trade. Chegou aqui, sobrevenda, subiu, sobrecompra, caiu. Sobrevenda, subiu, sobrecompra, caiu. Aqui, sobrevenda, subiu. Sobrecompra, caiu isso aqui. Então, assim, não teve momento que não deu errado. Quer dizer, não teve momento que não deu certo nesses últimos anos. Sobrecompra, caiu. Se eu pudesse, ficava aqui pegando vários. Sobrecompra, caiu. Aqui, sobrecompra, caiu. Inclusive, antes da pandemia.
Esse caso aqui que eu gosto muito de relembrar, né, que então antes da pandemia estava, é um dos indicadores que alertou, além do canal de Kelt, né? Então nós tivemos aí o evento da pandemia, motivo acontecendo depois, só que o gráfico já estava alertando. A gente tinha um afastamento ruim da média de 20 naquela época, né? Então temos aqui esses fatores. Temos a questão, voltando para cá em relação, deixa eu ver o que mais. A questão de Favela Gap, né? Nós temos o Favela Gap aqui aberto, extremamente importante no semanal. Se eu marcar a projeção talvez para cima, se eu pegar desse fundo com esse daqui, não tem alvo que pegou ainda. Mas tem a questão dos 140 mil. 140 mil é um preço bola extremamente importante. Uma outra coisa importante também, que eu falei dos estudos, é só vocês repararem. Todas as vezes que o Ibov renovou máxima, nesses últimos anos, então a gente teve aqui, ó, renovação, aqui renovou, aqui também, e agora. Todas as vezes que cutucou a máxima, nessas últimas vezes aqui, então, o Ibov não conseguiu dar segmento. Então, renovou máxima, já sentiu. Renovou máxima, sentiu. Renovou máxima, sentiu. Renovou máxima, sentiu. Renovou máxima, tá com cara de sentir também. Então, não é... Esses rompimentos, eles não estavam acontecendo de forma saudável. Todos foram rompimentos de forma esticada. Esticada, esticada, esticada e esticada. Precisava fazer um rompimento melhor. Então, tem essa questão também. E aí, reduzindo o tempo gráfico indo pro diário, por exemplo, a gente teve o candle de ontem, né? Formando aqui o início de um candle de ignição. E foi um candle que rompeu mínimas de dias anteriores. E hoje houve acionamento da mínima dele. E a barra de hoje, o Ibov não está mostrando porque fechou às 18, foi bem forte, rompendo o fundo aqui também. E temos espaço para mais queda. Temos espaço. A questão indo para o futuro, aí vem um outro ponto. VWAP do mês. A VWAP do mês aqui, a gente estava um pouco afastada, né, dela nesses últimos dias. E aí hoje o preço trabalhou em volta dela. E aí nesse momento, né, acabou fechando um pouco longe. Então, a gente tem aqui uma distância de uns quase 2.500 pontos mais ou menos a VWAP. Só que ela estava trabalhando um pouco longe, ó, esses dias atrás. Aí voltou e cravou exatamente ela ontem. E hoje ficou trabalhando em torno dela no início. A questão aqui também que é interessante comentar, que pensando pelo jeito como tanto o dólar quanto o índice chegaram de forma agressiva em Keltner, se eu pensar de uma forma sem política interferir, geralmente quando chega agressivo assim, pode deixar o mercado lateral, tá? Quando chega agressivo na região de Keltner. Só que eu não sei como que vai ser o efeito ainda disso aqui amanhã, porque o que aconteceu hoje foi bem no final do pregão. Os reflexos poderiam continuar se o pregão não fechasse às 6 horas. E aí, pensando em relação ao macro, eu não consigo pensar, imaginar operações aqui. Eu acho que já penso algo na abertura amanhã, porque eu acho que a volatilidade vai estar cara. Candles hoje, no final do movimento, 950 pontos, um candle de 5 minutos. Então, se a volatilidade continuar na abertura amanhã, vai ficar caro. O que eu posso fazer? Ficar só observando. E aí, na hora que estava acontecendo esse movimento de queda, eu estava vendo a live do Egler, que ele chama Egler, da Investify. Ele nem estava vendo o movimento acontecendo, ele estava falando da análise dele, de opções, swing, etc. E aí o pessoal estava tudo comentando, olha o índice, tá acontecendo alguma coisa ao vivo. Aí na hora que ele foi ver, já tinha acontecido esse movimento todo e Ibov já tinha fechado. Aí ele falou, nossa, eu vou tomar uma naba voadora nas minhas puts de algumas opções que ele estava em algumas ações. Na verdade, call que ele estava em algumas ações. E aí ele falou assim, a importância de diversificar, mas mesmo assim, pelo peso como ele estava, por exemplo, na Petro, que ele estava comentando, etc., vai acabar sentindo bastante o resultado dele só amanhã. Então, amanhã na abertura vai ter muitas posições sendo fechadas, alteradas. Então, por isso que eu acho que vai trazer volatilidade, sendo ainda o fato de ser sexta-feira. Aqui, então, a questão das ações não foram... Deixa eu só ativar Ctrl+J, Ctrl+K. Em relação às ações, eu tinha essa figura aqui da Vale, não mudou nada em relação aos últimos dias, só que, como em relação ao Ibov, fechou às 6. Então, não teve o reflexo dos últimos minutos. E Petro também. Petro aqui, deixa eu carregar. Então, também não teve reflexo dos minutos finais. E nem o financeiro. E aí que tá, o financeiro chegou em Keltner, num diário. Estava esticado. Era o financeiro que estava puxando Ibov. E é o financeiro que vai puxar esse índice para baixo agora.
porque ele está extremamente esticado. Renovou máxima sem acompanhar o movimento saudável. Então, é ele que vai puxar. E o que aconteceu hoje em relação à política vai afetar diretamente os bancos. Então, bancos praticamente puxando para baixo, a gente pode ver realmente o Ibov acompanhando o movimento dos bancos. E as ADRs dos bancos lá fora já estão caindo nos Estados Unidos. Aqui em relação aos DIs, os DIs aqui nós temos movimento travado nos últimos dias, não tem muito o que dizer por enquanto, eu vou esperar aqui sair dessa área. E aí agora eu sigo para a relação da questão dos ativos lá fora, comentando os últimos dias aqui, falando do ouro. Tô marcando caixote quando eu vejo alguma possibilidade de gatilho. Segunda-feira eu falei, né? Então, nesses últimos dias... eu vi aqui hoje, mas na parte da madrugada. Na manhãzinha, 7 horas da manhã. Andou alguns pontos, depois travou o mercado. Em relação ao Nasdaq... Nasdaq, eu tenho que falar Nasdaq. Não vi. Dow Jones. Vi aqui ontem, mas também bem cedo. Esse pullback nessa região aqui. 6 horas da manhã. Agora, em relação ao dia de hoje... Não vi. Já o S&P teve aqui ontem também. Deixa eu ajustar. Esse pullback aqui não andou tanto, depois travou. E para trás, esse aqui já tinha comentado ele na segunda. DAX da Alemanha também não. O de Londres aqui. Terça-feira foram interessantes, mas infelizmente um backtest não é um ativo tão seguro para se fazer operações. Tem aqui um pullback, temos aqui um outro pullback, e aí depois o movimento não teve nada mais, deixa eu ver mais, não. Nikkei também não é um ativo que a longo prazo é seguro, também não vi oportunidade nesses últimos dias, e esse aqui que eu estou backtestando ele, esse aqui eu vi na segunda, comentei em relação a esses, e esse aqui vi ontem, pullback bem bonitinho, bacana, pullback de médias, vi esse aqui também ontem, bem no final do movimento ali da tarde, só que não andou tanto. E hoje teve esse aqui, o backzinho nessa área. Depois não teve mais nada. Fechando a Black Arrow, falando em relação a algumas coisas aqui. Interessante comentar dessa imagem do Vlad. Comentei dela na segunda e ressalto novamente. A imagem está desatualizada. Isso aqui é o candle de ontem. Então tem o candle de hoje. E aí... Só ressaltando que vem cumprindo o que o mês de maio espera. Que é um início aqui, então, de baixa. Começou de baixa, depois alta, alta. E agora uma queda forte. Uma queda forte. Então, essa imagem aqui, ela reflete os últimos 10 anos. Então, aconteceram eventos que nos últimos 10 anos, em meados aqui do dia 16/5, mais ou menos, é o topo do mês. E acontece uma queda forte. Nesses últimos 10 anos aconteceram eventos nesse meio do mês. E hoje aconteceu mais um. Aqui também ele até mostrava a imagem, né? Ressaltando o que eu já estava dizendo. Ele também via a questão do Favelo Gap aberto, Espaço de Favelo Gap aberto é importante. Outra coisa que eu achei bem legal também, que do mesmo jeito que a gente chegou um rompimento falso aqui, se eu pegar o tamanho desse rompimento falso e jogar para cima, é o mesmo tamanho. Então, um rompimento falso do mesmo tamanho aqui, e aí tá voltando agora para dentro dessa região. Aqui falando dessa outra imagem, que é bem curioso, se vocês pesquisarem no Google, vocês irão ver, posso até mostrar. Na segunda-feira, a Morgan e outras casas, instituições, corretoras, etc., começaram a recomendar os ativos brasileiros para compra. Na segunda-feira. Que coisa. E não só isso, começou a ter alvo do Ibovespa para 189 mil pontos. Até 2026. Mas até 2026. Eu já acho pouco tempo para subir isso aqui tudo. O que essas casas têm na cabeça? Não consigo entender. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu entendo, né? É por busca de liquidez. E aí, se for ver, então houve recomendação de compra e adivinhe só quem está mais vendido hoje. Morgan. A mais vendida hoje, Morgan. Engraçado, né? Essas casas recomendam compra no topo. Aí cravam o topo. Aí o movimento começa a cair. Aí quando elas recomendarem venda, se prepare que pode ser fundo. Do mesmo jeito que recomendaram venda aqui, na época quando rompeu 100 mil pontos, que eu tava... lembro direitinho também, 100 mil pontos que foi aqui atrás. Peraí, foi bem lá atrás, aqui. Essa área aqui, 2023, quando rompeu 100 mil pontos.
recomendaram venda, não, que Ibov agora é 90 mil, é 80, 50 mil. Foi fundo. Tem até uma imagem que o Vlad ele compara, ele pega no gráfico todos os movimentos que teve várias casas recomendando e o que aconteceu depois. Aqui recomendaram compra, aqui recomendaram venda, aqui recomendaram compra, aí recomendaram venda. Sempre cravam topo e fundo, sempre. E aí na segunda-feira até tinha lembrado em relação a isso aqui. Aí dito e feito, o movimento começou a cair. Em relação lá fora, nem vou falar tanto assim de gráfico, porque realmente o foco vai ser aqui, esses próximos dias. Mas aqui, deixa eu ver o que mais. Em relação ao ontem, né? Ontem já começou um movimento muito forte, então a Morgan foi a mais vendida de hoje. E foi a mais vendida de ontem também, uma das mais vendidas, na verdade. E aí, se for ver a segunda mais vendida, nós tivemos aqui um outro, né, institucional importante vendendo o Ibov, e a Morgan em segundo, sendo que ela tinha recomendado compra de Ibov na segunda-feira. Então, movimento nada assim diferente do que geralmente essas casas fazem. E aí, o que está acontecendo lá fora, e no geral, não só lá fora, mas no mundo como um todo? A questão dos juros. Juros está afetando o mundo, principalmente os países desenvolvidos, subindo muito. Nós não estamos assim. Nossos juros estão caindo aos poucos, mas em países desenvolvidos estão subindo muito. E como que isso afeta a gente? Afeta pra caralho isso aqui. Estados Unidos, projeção de juros praticamente só sobe. Então, projeção de juros pra cima. E não é uma projeção saudável. Isso aqui vem com risco por causa da questão da dívida interna dos Estados Unidos, dívida pública, que não para de subir. Então, geralmente a gente tem aquela noção de que quando os juros americanos estão subindo, o dólar também no mundo sobe, só que não está acontecendo isso por causa disso. Porque os juros lá fora estão subindo por causa de risco. Os Estados Unidos estão em cenário de risco na questão de dívida pública. Não sabe onde que vai arrumar dinheiro para pagar a dívida. E aí o dólar não consegue subir. O dólar não está uma moeda de segurança agora. O que se torna seguro? O ouro, por exemplo. O ouro é um ativo que subiu muito nesses últimos anos, meses principalmente. Então, se torna muito mais seguro. E isso em relação a juros, não é só os Estados Unidos, tem muita economia sofrendo com a questão de juros. O que eu estava até puxando a imagem, nós temos aí algumas economias, tem da Inglaterra, por exemplo, Japão, França, Alemanha, Itália, Espanha e Grécia. Alguns anos atrás, a gente ouviu falar como que a Grécia sofreu muito com a questão de crise, dívida pública, quebrou o país. Precisou, sim, passar por uma reforma bem complicada e ainda está passando. E se for ver, nesses dias para trás, o primeiro-ministro do Japão, ele disse que a situação fiscal do Japão é pior do que o da Grécia. Mas o que isso pode dizer na prática? Porque, ressaltando o que isso afeta, assim, pensando no longo prazo, o Japão ele sempre foi um banco de empréstimo. Porque ele sempre teve juros muito baixos. Então, é o famoso carry trade. Se você é um investidor que quer investir assim com uma renda mais segura, tipo uma renda fixa, você pode vir, por exemplo, Brasil. Brasil aqui dando uma taxa Selic ótima, um retorno mais seguro, uma renda fixa, né? Aí o que você faz? Você pega dinheiro emprestado no Banco do Japão, com juros praticamente que estava rondando em torno de zero. Você coloca o dinheiro aqui no Brasil. O Brasil vai te pagar juros, você paga o dinheiro que você deve para o Japão e fica com juros de lucro. É o famoso carry trade. E era o que mais gerava, assim, caixa, né, para vários países. Só que aí vem o BO. Se o Japão começa a subir os juros, esse carry trade não fica fácil de conseguir. Ou seja, o caixa dos outros países começa a cair. Então o Japão sempre foi conhecido como o Banco do Mundo. E aí a gente tem esse probleminha, porque se o Japão começa nesse cenário, começa a tirar praticamente investimentos do mundo todo. E aí, se eles já estão projetando uma situação pior que da Grécia, imagina o efeito cascata que isso vai dar, porque vai afetar os Estados Unidos, que vai afetar a gente, que vai afetar o mundo todo. Porque a gente vive de investimento estrangeiro. A Bolsa precisa de volume de investimento estrangeiro. Então, apenas um dos BOs que o mundo está girando em torno nesses últimos dias, semanas e meses é a questão dos juros. Como que os Estados Unidos vai resolver os juros lá, que vai ajudar os outros países junto. Por enquanto, sem expectativa de como que vai ajudar.
Essa aqui é a imagem do Ibov de novo, ó, mais uma pessoa que estava enxergando que nós tínhamos uma LT aqui, uma LT com cara de movimento de queda, e acabou acontecendo ontem e hoje. Uma coisa aqui também interessante, deixa eu ver o que mais para falar. Explicando então, o que foi que aconteceu hoje? Hoje, na parte da tarde, ali no primeiro momento da tarde, umas 2 e pouco, saiu uma notícia falando que estavam com a expectativa que o governo iria bloquear um valor da lei orçamentária para controlar os gastos. Tipo assim, tentar bloquear ali para não gastar esse valor para poder pagar o que deve. Só que como eu queria fazer isso, né? Aí vem a questão, o governo realmente ia cortar gastos ou iria dar um jeito de criar impostos para conseguir arrecadar mais ainda? Então começou essa discussão. No início, o primeiro momento foi, vai querer cortar gastos, isso é bom. Aí o índice foi lá e subiu. Aí depois saiu o anúncio. Aí o anúncio foi uma merda, porque acabou vindo com mais um meio de tirar dinheiro do povo. Criação não, aumento do Imposto de Operações Financeiras, o IOF. Como que isso afeta? Afeta praticamente tudo, porque aí agora está praticamente afetando todas as partes de categoria de empresas em geral, simples, o que está no meio. Afeta a questão de pessoas também, pessoa física, pessoa jurídica, afeta tudo. Então aqui em relação à questão de custos, vamos supor, empresas em geral tinha cerca desse valor aqui mais ou menos de custo no teto, e agora passa a ser isso. Mas isso aqui é pouco. Vamos pensar no geral, né? O simples, né, que as empresas que estão na categoria do simples passa a subir isso aqui. Então, e tem o MEI, né, que antes não tinha bem uma definição ali, agora passa a ficar a alíquota fixa de cerca aqui de 0,38 e ainda por cima tem a alíquota diária ainda. Então a situação aumentou os gastos. Aqui outra coisa também que teve, a questão de transações internacionais. A pessoa que viaja para fora, por exemplo, ou compra alguma coisa daqui, a pessoa está aqui, mas compra alguma coisa de fora. Alguma coisa que tem o IOF. Cartão de crédito e débito internacional, cartão pré-pago internacional, Nômade, Wise, esses cartões aí, cheques de viagem para gastos pessoais. Então, se antes era 6,38 até 2022, aí o governo Lula atual tinha reduzido em 2023 e estava atualmente nesse ano, tá? O valor tá errado, mas estava ainda esse ano, até o dia de hoje, 13,38. Então, tinha reduzido bem. Agora aumentou 13,38 para 13,5. E esse daqui, remessa de recursos para a conta do contribuinte, tipo, vamos supor que eu tenho uma conta internacional e vou mandar remessas para mim. E a questão de compra de moeda em espécie, antes estava desse valor, agora passa para isso a partir de amanhã. A partir de amanhã, meia-noite, então, já começa a rodar esse valor aqui. Então, muitas pessoas, principalmente classe média para alta, que fazia essas remessas, de mandar dinheiro para fora, passa a ter esse tributo aqui, aumento, né? E aí, então, foi uma forma do governo tentar juntar mais dinheiro para pagar os gastos. Então, a questão do planejamento, então, a previsão para o primário em 2025 tem, então, estava previsto o superávit, né? Ou seja, um lucro de 14,6 bilhões. Agora estão esperando um déficit, ou seja, sair praticamente o prejuízo de 51,7. Se a gente for levar a questão os precatórios, né, que é péssimo precatório, pode cair mais ainda, quer dizer, aumentar o prejuízo para 97 bilhões. Não sei como que vai pagar isso. Então, é o taxati o taxalá, né, praticamente. A expectativa é que venha arrecadar 61 bilhões em 2 anos com a elevação do IOF. Só que vem a questão, o governo vai e volta, sendo que no início desse governo, eles estavam projetando zerar o IOF até 2028, eu acho. Agora mudou todo o cenário. Então, tributar a questão de câmbio, porque isso é uma forma de tributar câmbio, porque fica mais difícil para quem quer comprar moeda internacional em espécie, mandar dinheiro para fora. E também afetou a questão de previdência, tá? Teve uma das mudanças em relação à previdência. Então, tributar câmbio e previdência é uma péssima ideia. E a arrecadação, por exemplo, de 20 bilhões, por exemplo, vai ter um custo depois a longo prazo. Porque vai acabar aumentando. Então, está aumentando impostos para cobrir o déficit,
mas vai aumentar a questão da arrecadação, que vai gerar um novo aumento de gasto vinculado no próximo ano, e tem a questão de a inflação ficar alta ainda. E a questão da inflação alta é um fator que ainda está pressionando a taxa Selic ficar alta também. E aí o nosso EWZ lá fora, não, agora deixa eu só ver como que estava, porque chegou a quase 5% de queda. Nosso EWZ pós-mercado aqui agora não vai mostrar. Mas ele estava praticamente batendo aí 3%, depois chegou a 5%. 5% de baixa pós-mercado do EWZ lá fora. E aqui a questão, então, o que a gente teve? O governo Lula aumentou, então, e a expectativa de arrecadação para 2025 é de 20 bilhões, e para 2026 é 41. Ah, por que ano que vem é maior? Porque a gente já passou 5 meses do ano, praticamente. Então, por isso que ano que vem tende a ser maior. É a expectativa, né? Só que se a gente for ver, desde que o Lula assumiu, a arrecadação só está subindo, ou seja, o caixa do governo está subindo. A arrecadação está em alta. Só que a gente está gastando muito também. Por isso que a gente não está saindo, batendo a conta no verde. Porque a arrecadação está bastante, é muito imposto. Então não vai ser suficiente, o IOF não vai ser. Porque é um governo que gosta de gastar. Gosta de gastar. Então aqui a gente tem um gráfico, por exemplo, Covid, a gente tem uma arrecadação menor. Porque o governo, infelizmente, facilitou, né, a economia para a economia não parar. Depois começou a voltar a subir a arrecadação e só vem subindo a arrecadação, batendo recorde. E outra coisa também que a gente teve o movimento de hoje, então foi de 179 pontos no dólar. É o segundo maior movimento do ano. E teve também, consequentemente, a segunda maior alta do ano. Então aqui dá pra ver em relação ao movimento de alta. Outra vez que a gente teve essa alta, né? Esse ano foi ali em abril, ou seja, mês passado. Mas aquela época, em abril, foi por causa do Trump. Hoje, foi por causa do Brasil. Um exemplo aqui que nós temos também, que o Alexandre Cabral estava mostrando de uma situação hipotética. Pessoa que gasta no cartão de crédito com IOF que era antes, questão do IOF, quer dizer, IOF não, tem a questão do câmbio também. O câmbio tudo igual, imagina 5,70 hoje dólar. Aí coloca aqui um produto de mil dólares, tá? Em reais, se colocar a conversão junto, a gente tem aqui um aumento então de 0,12. Ah, mas isso é pouco. Coloca isso em grande escala. Tem a questão, por exemplo, de remessa. Você vai mandar um dinheiro para si próprio numa conta internacional. Fica 2,37 mais caro. Uma aplicação também vai ficar muito mais caro. Ou seja, vai afetar a classe média. E aqui uma coisa que é interessante eu comentar. Eu tô apostando que esse mercado ele vai continuar na queda de índice e alta de dólar, e é bem provável que o governo volte atrás no que eles colocaram hoje, tá? Alguma coisa ou outra capaz que venha voltar atrás, porque vai pressionar classe não só média, mas também classe baixa, para quem principalmente trabalha com MEI ali. Eu acho que isso aqui vai ter um efeito, tá? Não sei se isso vai conseguir se manter, essa proposta até o final. Eu acho que vai acabar gerando um motim aí, podem voltar atrás. E se isso acontecer, não acha estranho se acontecer do nada, tá? Uma notícia sair do nada, o governo voltou atrás, aí de repente acontece uma pancada no mercado. Temos que tomar cuidado em relação a isso aqui, porque isso aqui tá sendo bem sentido pelo mercado. Então, no ano, é uma das poucas que eu estou vendo, assim, situações do Brasil nesse ano que o mercado não está gostando do que fizeram. Em relação ao INSS, que muitas pessoas estão falando, quando saiu a bomba do INSS, o mercado cagou pra isso. Deixa eu ver o que mais. Teve outras coisas aí que a gente vê de vez em quando notícia, não teve reação no mercado. Que talvez o Lula vai se candidatar. Não vai ser o Bolsonaro inelegível. Não sei o que, não sei o que. O mercado não reagiu. Então, hoje, eu estou vendo uma reação que eu não vi há um tempinho já em relação às coisas aqui do Brasil, tá? E o mercado não gostou. E se essa reação continuar nos próximos dias, eu acho que vai ter uma volta para trás aí em alguma das decisões. Então, a questão aqui, ó, até também essa pessoa acha que as medidas tributárias de hoje foram tão desastrosas que em algumas semanas, parte delas poderão ser revertidas ou alteradas. Porque inúmeras classes de ativos vai acabar se tornando inviáveis. Vai secar a liquidez
de nossos mercados. E aí chegou então a 4,5 de queda praticamente o EWZ. E o movimento, não sei como que vai ser a abertura amanhã e o que vai acontecer durante o movimento de amanhã. O Nicolas, né, o chupetinha lá, que vídeo que vai postar que vai viralizar para as pessoas compartilharem. Mas isso aqui cagou, viu? O governo mais uma vez cagada feia em relação a isso aqui. E outra, poxa, pra anunciar uma coisa pra efeito já imediato em meia-noite, ridículo isso aqui. Não acho que o mercado vai aceitar isso tão fácil.